Coloquei para gravar, tá, pessoal? Então vamos lá. Boa noite a todos e a todas. Vamos na nossa aula 14 da unidade 3. Na unidade 3, né, só para a gente relembrar, a gente está vendo a parte de aquisição de dados, ou seja, como é que a gente vai fazer a aquisição desse dado. Então a gente viu o uso do GNSS, o GPS, GLONASS, de uma forma de você coletar coordenadas, né, você também localizar quando da coleta de alguma informação. Depois a gente vê o sensoramento remoto, que são os usos das imagens, né? Então a gente vai partir de um conjunto de imagens, ou melhor dizendo, né? A partir de um conjunto de dados gerados pelo sensor daquela região, a gente vai extrair as informações que a gente quer. Nesse processo, a gente viu que as imagens, na verdade, são imagens digitais, diferentemente das fotografias aéreas antigas, em que você tinha um filme físico e você revelava aquele filme, você tinha a imagem em papel, analógica. Hoje, os sensores são digitais, inclusive as câmeras fotográficas, né? Então, todo aquele ambiente está no ambiente digital. A coordenada, todo o processo de determinação de coordenada que o GNSS faz, também é todo em ambiente digital. E a parte de modelagem, ou seja, para eu guardar o dado dentro do meu banco de dados, né, do dado digital, ele, ele vai estar todo organizado para que a gente possa, né, acessar, armazenar, acessar, divulgar esse dado geoespacial dentro de um banco de dados, dentro de uma organização espacial, uma organização de um banco que leve em consideração também, né, a componente espacial, o elemento espacial. Então é isso que a gente vai ver hoje. A gente vai passar por essa modelagem do dado, né, e, por consequência, também as padronizações desse modelo com uma base de dados geoespacial. Tá? Deixa eu vou ter só que parar aqui de botar de novo aqui, porque apagou aqui. Foi. Ok. Bom, como é que a gente vai. Eu vou começar talvez de uma forma muito simples para a grande maioria de vocês, mas só para a gente reforçar. Né? E muito simples, porque normalmente é um exemplo que se usa muito quando a gente vai falar de banco de dados. Tá? Então a gente vai falar de um banco de dados, a gente vai falar de modelagem, e é como a gente vai modelar esse mundo real para armazenar no banco de dados. Então, realmente, é um exemplo que sempre se utiliza, mas eu não vou fugir disso. Ou seja, como é que eu vou organizar um banco de dados de uma escola? Né? Se a gente. Opa, está fora da ordem aqui, peraí, deixa eu só ajustar aqui que ficou fora da ordem. Então, se você pensa em organizar, né, uma escola e organizar todo o funcionamento dela, organizando um banco de dados, você começa a pensar quais são as entidades que você vai querer levar para esse banco de dados. Eu vou levar os alunos, então eu tenho que ter um cadastro de alunos. O que esse cadastro de alunos tem? A matrícula do aluno, o nome do aluno, em que ensino ele está, se é fundamental 1, se é fundamental 2, se é médio, se é infantil, se é primeiro ano, segundo ano, terceiro, quinto, sexto, sei lá. Você quer levar essa entidade de aluno para dentro do banco de dados. Então, você vai criar um banco de dados para guardar essa informação. E quando a gente fala em matrícula, nome, né, são os atributos daquele aluno. Poderia ter outros tipos de atributo? Poderia. Faz diferença para uma escola? Talvez não. Né? Altura, peso, talvez não faz diferença nenhuma. É uma característica daquela entidade, como aluno, mas daquela pessoa, mas como aluno não faz diferença. Da mesma forma, você teria outras entidades como o professor, que tem uma matrícula, que tem um nome, uma formação, né? As disciplinas que são ministradas, as salas de aula. Então, você pode ter várias entidades, né, em que modelam aquela escola, modelam o funcionamento daquela escola.
Algumas questões precisam ter, a gente vai detalhar isso mais à frente, mas assim, precisam ter alguns controles. Então, dependendo de cada um desses atributos, são atributos que são numéricos, tem atributos que são textuais, tem atributos que são booleanos, tem atributos que têm domínio. Então, se a sala tem uma TV ou não, é uma informação booleana. Tem televisão ou não tem televisão? Tem data show ou não tem data show? A capacidade dela, 10, 20, 30, 40 alunos, é uma variável numérica. O nome do aluno é uma variável textual. E alguns dessas variáveis, elas têm algumas regras que você precisa botar no banco, né? Então, ensino, é fundamental, dependendo da escola, né? Fundamental e médio. Não tem como alguém chegar e botar F, né, como registro. Então, aluno tal, ele está em que ensino? Está no F. F esquerdo, fundamental. Não. Ele tem que ter um domínio para que só vai poder cadastrar naquele atributo essas informações, ou se é fundamental ou se é médio. O ano é a mesma coisa, apesar de ser numérico, ele pode ser de 1 a 9. E mesmo assim, se eu me correlacionar com outro atributo, que é o ensino, se eu ponho ensino fundamental, ok, eu posso usar qualquer um desses. Se eu ponho ensino médio, eu só posso usar de 1 a 3. Então, na hora que ele vai cadastrar ensino médio, ano sexto, ele não permite isso. Então, você tenta, na modelagem desse banco, criar essas regras de funcionamento, né? Ensino, a mesma coisa. O que ele vai ensinar? Quais são é, as disciplinas? Aqui eu estava ensinando, esse é o nome da disciplina. Né? Português e matemática, não dá para alguém escrever bio, né? Química. Então, você tem que ter também um domínio. Então, tudo isso funciona para a modelagem do dado. É a mesma coisa as relações que esses bancos têm. Né? Então, um aluno pode ter N disciplinas, como uma disciplina pode ter nenhum aluno, pode ter nenhum, tem vários. Né? Tem uma disciplina que não tem aluno naquele ano por algum motivo. Um professor pode dar aula em N disciplinas. Né? Mas uma disciplina só pode ter um professor, se essa foi a regra. Né? Uma disciplina está associada a uma sala, e uma sala pode estar associada a nenhuma ou várias disciplinas. Então, todos esses relacionamentos, né? O que são isso? É você ter um mundo real, que é aquela escola, certo? E você vai desenvolver uma modelagem, vai tentar gerar um modelo que se aproxime daquela realidade. Aquela realidade tem entes como alunos, disciplinas, você tem correlações, você tem números de salas com número de. Entendeu? Então você tem toda uma correlação que, perdão, que você monta, que você entende, que você leva para a modelagem do banco. Pensando desta forma, o dado geoespacial funciona da mesma forma. Eu vou criar um banco de dados, eu vou criar uma modelagem que se aproxime perto da realidade daquele espaço que eu vou tentar representar nesse modelo, representar espacialmente. Tá? Então vamos pensar o seguinte: isso é o município de Lorena, tá? Em São Paulo. Ele, está ali, é o município, é o caso, a entidade real que existe. Eu quero jogar isso, quero modelar isso, eu quero fazer um modelo, quero modelar não, perdão. Eu quero fazer um modelo gráfico desta cidade, tá? Eu faço isso, os mapas são modelos gráficos, né? Então, quando eu gero um mapa daquela cidade, é uma modelagem gráfica. Eu estou usando, como a gente viu lá no início, símbolos, representações, linhas e pontos ou áreas que vão simular, que vão tentar chegar próximo desta realidade. Mas isso não é realidade. O modelo é qualquer representação simplificada da realidade. Nunca vai ser a realidade como ela realmente é. Tá? Então, quando a gente pensa num dado geoespacial, quando a gente pensa num conjunto de dados geoespaciais que vão ser que eles são passíveis de serem processados para gerar a informação que eu quero, né? Quando eu olho esse mapa, eu olho e falo assim, olha, o aeroporto que se encontra aqui está numa distância média de tanto para o centro da cidade. Isso é um processamento.
Eu olhei, fiz a minha análise e gerei. E dei essa informação. Mas ela pode ser gerada a partir de elementos automatizados. Para eu gerar isso a partir de elementos automatizados, eu tenho que levar isto aqui, tá? Que está desta forma para dentro de um banco de dados. Tá bom? Então, essa é a ideia. E aí vem, bom, se eu vou representar graficamente isso, né? Então, a minha representação espacial é gráfica, quais são as formas gráficas que eu posso usar para representar esse espaço? Né? Para representar os elementos que compõem esse espaço. Essas formas gráficas, elas vão precisar, né, essas representações desses elementos que compõem o espaço geográfico, a reconstruir aquela realidade. Então, de certo modo, quando eu crio representações gráficas, quando eu crio essas representações que se aproximam dos elementos que compõem aquele espaço, é para construir aquela realidade, para que a partir deste modelo que está disponível, né, esse modelo gráfico que é o mapa, eu posso olhar aquele mapa e entender aquela realidade. Eu posso olhar o mapa e tomar decisões sobre aquela realidade, porque eu estou usando esse mapa, essa representação gráfica daquele espaço. E prever algumas coisas, prever um comportamento. Né? Então, olha, é, todo, todo o processo de ocupação na margem do rio e tal, ele se encontra protegido, né? Ou toda, então é um comportamento que aquele espaço tem de proteção, é, né, que a ação humana fez para proteger as margens do rio, ou que todo o processo de plantação, de cultivo de um determinado tipo se encontra sobre os maiores índices de produção de um determinado tipo de cultura, elas estão em cima de um determinado tipo de solo. Né? Aquela cidade está, para onde ela está indo, para onde ela está? Ela está se direcionando para as áreas de Professor, seu áudio preservação, picou ela está bastante agora. direcionando. Oi? Professor? Seu áudio Oi, picou diga. bastante aqui agora. Estão me ouvindo? Oi, seu áudio picou bastante aqui agora. A gente Então, perdeu um peraí, pouco. vou tirar a câmera aqui, tá? Se voltar, aí vocês me falam, tá? Mas eu fechei a câmera aqui para melhorar a transmissão. Agora parece estável. Tá bom. Vamos lá, tomara. Então, assim, ver uma evolução daquela ocupação, ver transformações que elas se encontram de um processo, de uma localização que tinha um potencial industrial e passou a ter um potencial agrícola ou ao contrário, né? Então esses modelos servem para você poder tentar, Professor, ou perdemos também, você um pouco. né, Professor? se passar, tá ruim assim, Professor? Tá ficando bastante. hoje vai estar, câmera não, sou eu, tá me ouvindo? Tá ruim. Sim, mas ainda tá Olá, cortando. Olá, agora, tá, agora então, eu ouvi peraí, perfeitamente. deixa eu. Vamos ver. Tá. Não sei como diz no cartão. Deixa eu voltar depois. Pode ser, peraí. Tá? Então, assim, tá. Qualquer coisa vocês falem, mas acho que eu também tá. Tô um pouquinho mais de vocês ficando também, não sei se. Vamos lá. Então, vamos dar uma olhada nessas formas. A primeira que a gente viu lá no início, né, quando a gente viu a parte de conceito, principalmente na parte da geovisualização, são as representações, ou seja, eu tenho elementos pontuais. Então, aqui é um exemplo, eu tenho Lorena, aqui já é uma outra, desculpa, é Almenara, em Minas Gerais, que neste mapa ela é representada apenas como um ponto. Então, eu só tenho a coordenada daquela cidade
e informação que ela é uma cidade. Tá? Eu não tenho mas uma outra informação sobre ela, sobre a área, né, uma distribuição espacial dela, não tem. Quando eu passo a ter outras informações, né, quando eu tenho uma informação de linha, né, então aqui eu tenho uma rodovia como linha, ou várias outras aqui dentro, eu já começo a ter essas informações. Eu tenho já uma dimensão, né, um formato para aquele elemento. Então, são de características daquele elemento que muitas vezes eu trago essas características a partir da forma como eu represento. Ou mesmo área, eu já tenho perímetro, já tenho a área mesmo, né, dita, né, daquela cidade. Então, eu vou trabalhar na construção da minha representação, desse modelo gráfico, a partir desses três elementos básicos, ponto, linha e área. Tá? Então, é o que a gente tem aqui. Né? Eu tenho um conjunto de linhas, um conjunto de áreas, né, de elementos representados em formato de área, de pontos, que retratam aquele espaço. Tá? Então, o modelo é uma simplificação generalizada, apresentar as características ou as relações importantes naquele espaço. Né? Como são os elementos, quais são as características daquele elemento. Nós vamos lá do banco de dados da escola, imagina que eu tenho vários elementos geográficos representados. Tem alguns elementos geográficos, eles têm também essas correlações. Né? Eu teria uma correlação entre uma massa d'água, né? Um lago, uma lagoa, um rio de margem dupla, como está aparecendo aqui, né? E uma ilha, tem uma correlação ali. Então, tem que levar todas essas considerações. Tem que levar essas características e essas relações que esses elementos têm com o modelo que eu estou representando. Tá bom? Opa, está cortando de novo. E aí eu vou fazer um apanhado não muito longo desse processo evolutivo dessa representação gráfica. Tá? A primeira forma que a gente teve para representar graficamente o espaço foi através de um desenho. Né? Então, desenho simples. Né? Então, você tinha um espaço e alguém desenhava, olhava aquele espaço e desenhava aquele espaço. E ele usava essas primitivas, ele usava o símbolo, ele usava a linha e usava a área para representar isso. Né? Por que eu não estou falando ponto aqui? Porque ele já desenhava um símbolo, já desenhava aquela representação simbólica. Então, nesse desenho, antes de qualquer outra coisa, né, ele usava o desenho, usava no desenho ponto, a linha, a área e, claro, eu registrava aqui o nome dos elementos. Então, né, o nome do rio, o nome dessa rodovia, de uma localidade, eu tinha na minha construção, mas como geometria para o desenho na época, lá tinha muito tempo atrás, essas três geometrias também. Tá? A semântica, ou seja, o significado de cada um desses elementos, o que dizia que isso aqui, que essa representação linha, né, era uma estrada de ferro, era a sua representação gráfica. Era essa linha com esses tracinhos. Então, tudo isso aqui é estrada de ferro. Essa outra aqui já eram rodovias. Por que eram rodovias? Porque elas eram linhas, mas a representação gráfica dela era uma linha mais grossa. Essa aqui era uma linha mais fina com um pontinho. O rio tinha essas representações, né? Aqui no cemitério, aqui, ó, com várias representações, né? Como com cruz, né? Nessa área. Então, o significado, a semântica de cada um desses elementos, ela é representada, era graficamente preto e branco, tá? E, para final, eu tinha o acesso. Como é que eu acessava esses dados? Através do mapa em papel. Era o que tinha. Então, para pensar nessa representação gráfica desse espaço, para eu modelar esse espaço, eu trabalhava com três geometrias e mais um topônimo, mais o nome do elemento. Para eu
agregar nessas três geometrias uma informação sobre aquele elemento. Eu trabalhava com uma representação gráfica, um desenho, né, uma cruz, um quadradinho, uma linha mais grossa, uma linha mais fina, uma linha tracejada, né? E eu acessava essa informação através do uso do papel, do mapa impresso. Tudo bem? Isso se passa por muito, talvez seja o período mais longo dessa, desse tipo de representação, que é o desenho do espaço, né? Mas teve uma invenção que impactou muito esse processo de impressão. É a mesma invenção que impactou muito o processo de acesso à informação, de popularização. Claro que não é a gente, quando fala de popularização da informação, não é a popularização que a gente tem hoje. Ainda há muito tempo atrás, teve uma invenção que impactou muito isso, há muito, 1800. Alguém teria alguma ideia de que seria essa evolução tecnológica que impactou esse processo de produção? Da saída do desenho, ou seja, desenho à mão mesmo, que foi desenhado, ele tem uma evolução tecnológica e ele passa a ser feito de outra forma. Alguém tem A ideia? prensa, isso? Perfeito. Né? A prensa de Gutenberg, né? Que trabalhava com tipos móveis. Então, esse processo dinamizou muito o processo de produção. Por quê? Porque imagina o seguinte, cada mapa que tinha da mesma região era uma cópia do outro. Então, eram copistas que faziam cópias desenhando. E aí, se eu erro num, aquilo vai se espalhando para o outro e assim vai. Quando chega a imprensa de tipos móveis, eu consigo aumentar o processo de produção e ter uma maior garantia de que aquele dado é compatível com o original. Né? O que a imprensa de Gutenberg fez? Nada mais, nada menos do que um carimbo. Só que, né, ele ia carimbando uma quantidade muito grande, não um carimbo tão pequeno. Ele montava, e no caso dos mapas eram representações que se tivesse, não que você tem esses tipos de móveis, né? uma, uma altura, né? Um relevo, e aquilo ia imprimindo os mapas. Esse processo otimizou muito, e aí eu vou, claro, não vou apresentar aquela mesma estrutura desse, eu vou acrescentar uma outra estrutura nisso que a gente tem que não eu estou usando a jato distinta para a gente entender como ela funciona, mas a partir de você conseguir fazer isso também colorido. Tá? Então, por que eu tenho uma impressora? Por que em verde se eu tenho, né? Um magenta, o ciano e o amarelo? Por que sai o verde? Porque então, entre ciano 20 de magenta e 70 amarelo. Essa combinação de cores faz com que eu tenha verde. Isso foi um outro impacto muito grande nesse processo, porque eu pude levar a cor para dentro do mapa. Então, não só a prensa teve a possibilidade de eu produzir mais, mas também levar a cor para dentro dos mapas, a cor para esse conjunto de dados. Né? Aqui um exemplo que era você tinha as chapas igual que você tinha, né, na imprensa do PDF, que só imprime preto, ele conseguia carimbar, né, vamos dizer assim, amarelo, magenta, grande, hoje nesses mapas. Tá? Essas chapas, há uma questão aqui de outras cores aqui em cima, que para combinar, eu um problema na conexão. Estão me ouvindo? Alô? Tá cortando um pouco, mas às vezes eu escuto. Conseguiram ver? Tá. Então, por que eu poderia resolver tudo só com essas três cores? Por que não só com essas três cores? Para você combinar uma linha é muito difícil. Então, trabalhava mais isolado. Mas você
né, que a gente chamava de fotolitos, isso, né, numa linha de impressão. Então, cada chapa era como se fosse um carimbo no mapa. E como é que isso ficou? Então, a gente não tem mais desenho, a gente passa a ter o fotoplástico, que a gente chama de fotoplástico. E aí a geometria, o que muda na geometria? Né? Nada. Por que nada? Continua tanto como linhas, representando como símbolos, estão representando para você poder, naquele processo de impressão offset, poder gerar, você tinha que pegar um mapa e você tinha que, isso aqui era como se eu abrisse essa linha aqui para passar luz. Então era um, acho completamente rápido, tinha só você abria a linha para luz, tá? Só Agora dos ficou bem elementos difícil. que é um linha. Professora, essa última parte que você falou Essa ficou mesma bem coisa, difícil. outro calcava, você Professor? cortava e tirava a película. Não sei o que eu tinha. Oi? Não? Tá ruim? Oi, Peraí, ficou vou fazer bem o difícil essa seguinte, última parte toda, me porque dá. pode mais. Vou parar aqui. 2 minutinhos. Tá, voltei a gravar. Vamos ver se vai. Agora vai funcionar bem aqui. Tá? Bom, a gente estava vendo esse processo, né, de evolução, então a crença efetivamente aumentou muito o processo de produção, né, e todo o processo de pensar esse documento cartográfico, elaborar esse documento cartográfico, ele passa por essa mesma linha. Então, como é que isso se monta é, dentro desse processo de produção? Né? Aqui. Então, a gente deixa de ter o desenho, a gente passa a ter o que a gente chama de fotoplástico, tá? Mas você não muda a geometria. Toda a questão na hora de modelar esse espaço, na hora de você representar esse espaço a partir do modelo gráfico, é o mesmo. Né? Então, você tinha uma estrutura de armazenamento da informação para a geração desse mapa através de linhas, símbolos e áreas. Aqui é um exemplo. Era um plástico que vinha do lado, os processos de mapeamento por fotografia aérea, e você desenhava, ou abria nesse plástico só as linhas. No outro, você abria só as áreas. Né? Então, você decalcava, você descascava só as áreas. Toda a parte de símbolos eram colados, uma representação bem artística, os nomes eram colados. Então, você tinha a mesma questão em relação à geometria. O que evolui? Primeiro, a semântica, eu passo a ainda ter uma representação gráfica, porque o que me diz o significado é o símbolo, mas ele passa a ser colorido. Tá? O acesso a isso ainda é o papel, ainda é o uso do papel. Tá? Mas acrescenta uma outra coisa, o que, que é? A organização. Antes eram desenhos, né? Então, várias cópias do produto final. Aquele produto final, ele tem todo o processo de organização que ele era feito por separação de cor. Por quê? Porque importava era aquele mapa colorido, era o uso daquela representação gráfica para dar significado àquele elemento através das cores. Tá? Bom, aí a gente tem uma próxima evolução. Qual seria a próxima evolução que impactaria também bastante esse processo, depois da imprensa e depois do processo de impressão offset? Alguém se arrisca aí? Alguém dá um palpite? Alguém sabe? Não? Quando vocês não respondem, eu já fico com medo de vocês não estarem me ouvindo. A gente está te Pela ouvindo. conexão. A resposta é que está faltando mesmo. E aí? O que vamos trazer para mais recente? Qual foi uma das coisas que impactou mais toda qualquer área de produção, de trabalho? Internet, computador. Internet, mas antes o computador. Então, essa chega e se populariza. Isso aí é um computador, para quem não está acreditando. Se populariza é, o uso, né, principalmente da microinformática. Né?
como é que se pensa, poxa, como é que eu vou agora levar aquele meu modelo gráfico, que era uma, para dentro do computador? Como é que eu vou organizar isso? Tá? Como é que eu levo isso? Como é que eu vou converter isso? Existem duas questões. A primeira é aquele material, aquelas folhas, aquele mapeamento que se tinha impresso, eu preciso levar para dentro do computador. Né? Então, é um processo de digitalização. Qual é o processo mais fácil de digitalização? O scanner. Né? Hoje, né, você quer passar alguma coisa, você vai tirar foto daquele documento, você tira foto de, né, uma anotação que você faz. Quando você tira a foto, você digitaliza, você leva isso para o ambiente digital. Né? E o scanner, esses scanners do tamanho que era compatível para você poder digitalizar esses mapas, foram usados. Mas, quando a gente sabe, né, quando a gente pega, né, uma folha digitalizada e vai dando zoom, da mesma forma que a gente viu lá nas imagens, ele é um conjunto, é uma representação matricial. Então, cada um daquelas células vai receber uma informação. Né? A montagem dessas células, dessa informação, vai te dar uma visão. Você vai conseguir, todas aquelas células vão montar aqui o Colégio João, alguma coisa de Araújo. Né? Vai dizer aqui que é um arroz, vai dizer que aqui é um conjunto de pixels azuis com um contorno que vai ser uma represa. Tá? Isso, mas eu não consigo, através dessa informação, selecionar elementos. Tá? Poderia fazer isso de alguma forma, como se faz no processamento de imagem? Poderia, mas lá atrás, lá no processo, né, tem uma outra forma. E a outra forma era, né, porque esses rios aqui, quando eram digitalizados, essas células aqui, esses pixels, que eram preenchidos. Então, o rio ficava, o rio ficava com este formato pelas células, né? Então, essa representação matricial não me permite eu selecionar elementos, eu discretizar elementos. Tá? Então, o que, que se faz? Se precisa identificar a geometria desses elementos, precisa discretizar eles, saber diferenciar cada um, porque num raster você só tem célula com atributo, mas eu preciso pegar a geometria dessa cidade. Eu preciso discretizar. Isso é uma coisa, isso aqui é outra. Isso é área urbana, isso aqui é plantação, isso aqui é um lago. Tá? Eu preciso classificar. Né? Então, desculpa, antes eu discretizo, separo o que são diferentes, depois eu classifico. Cidade, massa d'água, plantação de arroz, vegetação, eu vou classificando. E o outro eu vou dando significado. Né? O que é um rio, o que é rio, o que é estrada, o que é rodovia, se é estrada pavimentada, se é não pavimentada. Eu vou criando, eu tenho que discretizar isso. E isso é, né, para que eu possa ter esse produto, o que a gente chama, né, de um formato vetorial, como a gente viu, né, no modelo QX, né, em que eu tenho um conjunto de pontos que vão definir. Eu consigo ter este elemento, esse outro elemento, esse outro elemento. Tá? Então, e também os símbolos. Então, todo esse processo de conversão daquele material que estava em papel começa a ser trabalhado nesse período. Preciso levar aquele mapa e levar para o ambiente digital. Se eu só escanear, eu não tenho a possibilidade de discretizar, de trabalhar individualmente os elementos. Eu preciso que a gente chama de vetorizar isso. Né? E aí, para fazer isso, eu tenho que, né, todo aquele processo para chegar nesse documento dessa forma. Essa passagem do papel para o digital através dessa vetorização era feita a partir do que a gente chamava de mesa digitalizadora. Eu tinha uma mesa digital conectada a um computador. Essa mesa aqui tinha uma grade de fios embaixo dela, por dentro dela, em que eu marcava pontos de coordenada conhecida, da mesma forma que a gente viu, né? Que se georreferencia, eu georreferenciava essa folha junto da mesa, e conforme eu ia andando com o mouse, eu ia desenhando. E aí isso ia sendo transmitido para dentro do computador e eu vetorizava.
Isso eram os documentos que já existiam. E os documentos e as áreas que eu ia fazer mapeamento novo. Então, da mesma forma que antes era feito, né, isso aqui é um equipamento muito antigo, em que você botava as fotografias aéreas aqui, você olhava por esse. Os restituidores olhavam por aqui, e você via as duas fotos, você via tridimensionalmente. E você, com esse, e andando aqui, ele ia desenhando com esse pantógrafo o mapa. Né? O que foi feito? Esse pantógrafo foi cortado e se colocou dentro a captação desses movimentos. Então você captava esses movimentos e esses movimentos eram gerados em sinais digitais. E isso era levado para a tela do computador. Né? Hoje, aquilo que a gente, né, que a gente falou numa outra aula, se a gente tivesse de uma forma presencial, que a gente pudesse visitar as instalações da Diretoria de Geociências do IBGE, a gente estaria vendo desta forma. Como hoje é o processo de coleta, totalmente digital. Então, eu tenho um conjunto de imagens. Essas imagens têm aquela característica que a gente viu, né, na aula de sensoramento remoto. O mesmo objeto é visto de dois pontos de vista diferentes. Toda essa organização é feita nos ambientes computacionais. Eu olho com um óculos especial isso e eu vou ver em 3 dimensões. Eu vou extrair essa informação. Então, com a chegada do computador, eu tenho que levar para dentro do computador os documentos cartográficos, os mapas que estavam em papel, e aí eu tinha que digitalizar, ou escaneava, ou digitalizava eles com as suas mesas, ou eu produzia direto. Então, eu pegava aqueles equipamentos antigos, tirava esse pantógrafo e botava sensores que captavam os movimentos. Isso desenhava no mapa no computador. Ou, hoje em dia, direto. Então, aquele equipamento gigante que está aqui, mecânico, pesado, hoje é um computador, é uma estação de trabalho. Então, eu tenho, né, para a gente, nessa estrutura de dados digitais, que reflete o que a gente tem hoje, que a gente viu um pouquinho lá quando abriu no QGIS. Uma estrutura matricial, subordinada, né, nessas malhas homogênea, essa matriz de células, e eu tenho a informação vetorial, baseada na geometria euclidiana, ponto, linha e polígono. Se a gente for analisar, é a mesma estrutura que já vem desde lá do desenho. Eu penso o elemento geográfico através dessas 3 formas de representação. Tá? E aí, como é que isso fica? Né? Eu tenho os antigos, né, vamos começar com os CADs, né, aqueles programas de computador que desenhavam. Então, como é que fica a geometria disso? Símbolo, linha e polígono. A única mudança de nome, eu ainda continuo tendo símbolo, porque ainda no CAD eu tinha o ponto, né, o elemento pontual, ele era ainda representado direto com símbolo. Então, se era uma igreja, era um quadradinho com uma cruz, se era uma escola, era um quadradinho com uma bandeirinha, e assim por diante. Então, eu tinha isso. Então, esse elemento aqui, ele era composto por vários pontos, certo? Esses pontos conectados me formavam linhas ou me formavam áreas. Ou eu tinha um elemento ponto, símbolo separado, né? Então, o ponto era para essa par de coordenadas e os atributos dele. Aqui ainda não vamos falar de atributos, só o par de coordenadas. O outro você tinha a linha, e aí quais são os pontos que montavam aquela linha, e a área, né? Quais são os pontos que conectam essa área, com a única diferença da área para a linha, que o ponto inicial e o ponto final na área, no polígono, era o mesmo. Da linha não era o mesmo. Tá? A semântica ainda continua sendo gráfica, tá? Não tem mais a questão de cor. Então, o que se tinha antes da gráfica e cor, agora é puramente gráfico, é puramente o que está representado naquele arquivo. Tá? A saída dele, que aí você começa a pensar, seja a saída dele, se eu vou imprimir, aí eu vou botar uma cor ou não. Mas toda a parte de significado é apenas gráfico, certo? O acesso deixa de ser um acesso papel único, exclusivo, e passa a ser papel e arquivo, porque ainda tem uma demanda muito grande por papel. Então, eu precisava lá, quando eu precisava de um mapa digital da Prefeitura do Rio de Janeiro, eu tinha que ir lá e
copiar dentro de uma mídia, CD, DVD e assim por diante. Né? E a organização, ela deixa de ser por separação de cor e passa a ser por camada. Eu vou organizando nos meus arquivos as camadas. Rio, estrada. Então, eu tenho para cada camada, né, organizando, uma determinada tipo de elemento que estava sendo representado. Tá bom? Conexão melhorou? Tá todo mundo me ouvindo bem? Sim, Tudo essa bem. parte ficou tudo normal. Ótimo, que bom. Bom, mas a gente não parou no CAD. Então, a gente está nesse processo de evolução de levar essa informação geoespacial para dentro do ambiente digital. Né? Estamos chegando no que a gente tem hoje. Então, depois de passar pelo desenho, depois de passar por todo aquele processo de impressão por fotoplástico, eu chego no ambiente digital. Mas eu chego ainda apenas como um desenho, apenas como um CAD. O que vai me diferenciar agora? É eu tentar levar isso para banco de dados. Porque antes era só um desenho, só que digital. Era mesmo desenho anteriormente, só que digital. Eu preciso organizar isso num banco. E para eu organizar no banco, com aí volta aqui que a gente falou lá no início, eu tenho que entender essas relações. Eu tenho que saber quais são as entidades que eu vou representar, quais são os atributos que eu vou ter, quais são as correlações entre elas. Certo? E aí, antes disso, é uma questão, assim, o banco de dados ele não entra apenas mais como uma função de organização. Não é? O banco não é organizar e acessar de forma fácil essa informação. Porque se fosse só organizar, tudo que é meu documento está aqui nessa mesa. Tem problema ali embaixo, mas está tudo aí. Agora acha. Aonde está? Tá? Então, não é uma questão só de organização, é de organização e de acesso àquele dado. Né? E aí passa, bom, eu vou ter que pegar agora todo o elemento geográfico que está no espaço, eu vou ter que representar ele num banco de dados. Então, eu tenho ele, eu sei como eu transformo ele para o ambiente digital, mas eu quero levar ele para um banco de dados. Né? Então, o banco de dados ele passa a fazer parte desse processo. A geometria passa a ser uma geometria só de ponto limpo polígono. O topônimo, né, como estava antes, ele some, e a gente vai ver por quê. Então, meu banco de dados ele vai ser representado aqui, ó. Então, o trecho rodoviário aqui é com um polígono, você não sendo de polígono. O trecho de arruamento por uma linha, né, no esquema de banco, na modelagem desse banco, isso aqui vai ser uma linha, isso aqui vai ser um polígono, isso aqui vai ser um ponto. Eu passo a manter. E aí, qual a diferença? Mudou de símbolo para ponto. Por quê? Porque eu não estou mais guardando o desenho do elemento pontual no banco. Eu estou apenas só guardando a posição, não mais o desenho. Então, as correlações, tudo que existe desses elementos, eu trago para cá, para essa geometria. Tá? E aí você passa a ter outras questões associadas. Esse documento aqui, ok, você tinha aqui o aeroporto Santos Dumont está aqui, ó, nessa escala. Né? Um símbolozinho, está representado como ponto, lá no banco de dados é um símbolo, é um ponto, que está lá com a coordenada, beleza. Dependendo da escala, se você tem mais detalhamento, aquele aeroporto Santos Dumont, ele tem vários elementos que compõem as pistas de pouso, a torre, o terminal, né? Torre, o limite dele, área de restrição, e aqui, como a gente viu, só representa um ponto, que eu tenho vários elementos. E aí, quando a gente trabalha com banco, lembrando que aquele CAD era só um desenho, era igual está aqui, eu só desenhei. Eu tenho que começar a criar essas relações. E aí o que acontece? Eu começo a ter o que a gente chama de complexo. O que é isso? Um centro desportivo, né, ele, em alguma representação, ele vai ser um ponto, em outras, esse complexo esportivo ele não vai existir. Por quê? Porque ele é feito por vários outros elementos, como aqui o aeroporto. Aqui o aeroporto é só um ponto. Aqui eu tenho vários elementos que compõem o aeroporto. Então o banco tem que levar em consideração também esses complexos.
né? Que a gente chama desse elemento complexo. O complexo desportivo, né? O complexo aqui foi só um acaso no nome, ele não existe em uma determinada escala. O que existe é campo ou a quadro, o que existe é o banheiro público, a construção, né, a construção turística, a arquibancada, a piscina, a pista de competição. O que existe é isso. E tudo isso junto forma esse complexo desportivo. Tá? Então, a geometria, além do ponto, da linha e do polígono, o banco também tem que entender os complexos, entender que esse elemento formam um outro elemento que não tem geometria. A geometria dele é formada por todos esses outros. Tudo bem sobre isso? Ok? Uma hora de entender? Ok. E o significado? É gráfico? No banco de dados, não mais. Passa a ser atributo. Então, eu vou guardar no banco um atributo. E o topônimo, que era escrito, mesmo no CAD, lá era registrado, ele passa a ser um dos atributos. Então, quando eu vou registrar aqui, ó, trecho rodoviário, eu passo a ter os atributos dele. Qual é? Né? O limite de velocidade, o trecho, se é dentro de perímetro urbano ou não, se tem acostamento ou não, são os atributos desse trecho rodoviário. A sigla dele, que antes era desenhada lá no mapa, ele passa a ser um atributo desse banco também. Então, um atributo que era um dos elementos que eu representava espacialmente, eu passo a guardar ele como atributo. Né? Então, uma via de deslocamento tem qual é a jurisdição dela, de qual é se ela é administrada por quem, se é concessionária, se não é, se tem canteiro, qual é o número de pistas. São atributos daquele elemento que, muitas vezes, eles não tinham como representar, porque era uma representação simbólica. Né? Então, você não tinha como criar símbolos suficientes para guardar isso tudo. Então, normalmente você tinha que era uma rodovia, que era pavimentada, que tinha uma faixa central pela representação gráfica dela. Com o advento do banco, você leva isso como atributo. E esses atributos, né, eles também têm o que a gente chama de domínios. Né? Então, qual é a situação física dessa rodovia? Deixa eu ver a situação física. Aqui, ó, situação física. Essa situação física ele também tem os atributos, ou seja, ela é abandonada, ela é destruída, é construída, está em construção, é planejada, construída, mas em obras, entendeu? Então você também você também precisa, para dar consistência nesse banco, não só quais são os atributos, o que é cada um deles, mas também o domínio, qual é o código, a lista de atributos que podem ser preenchidas naquele campo. E o acesso? Ele ainda continua arquivo de papel, ainda continua tendo esse acesso, né? Mesmo que seja o banco, mesmo que seja desta forma, como a gente viu aqueles arquivos shapes que a gente usou, eu acesso através de arquivo. Eu posso pegar aquilo ali e imprimir, não tem problema nenhum. Tá? Mas o papel ainda tem, mesmo ainda na adoção do banco, ele ainda tem um papel muito forte nesse processo de acesso dessa informação. Ou eu pego os arquivos, ou ainda vou pegar o mapa impresso. E a organização, ela passa a ser por classe. O que é uma organização por classe? Eu começo a ter, quando a gente viu, né, nos arquivos que a gente usou, né, aqueles 3 primeiros códigos iniciais, são os códigos da classe dele, então tudo que é sistema de transporte está junto, tudo que é hidrografia está junto, e dentro dessas classes você tem as categorias, né, trechos de drenagem, lagos, massas d'água, represa, ilha, dentro daquela classe hidrografia. Tá? Aí entra, eu não sei se eu cheguei a falar isso com vocês, acho que não lá no início, ou seja, a gente tem um outro processo que mudou muito a nossa vida. Então teve um momento em que a gente conectava, a gente falava com as pessoas através de carta. Teve um momento que a gente precisava ir no banco para pagar a conta, transferir dinheiro. Teve um momento que a gente, para comprar alguma coisa, obrigatoriamente a gente tinha que ir lá comprar. Né? O que muda com isso? O surgimento da internet.
Então, todo esse processo de evolução tecnológica ele foi sendo incorporado também ao processo de produção de um documento cartográfico, ao processo de produção de um dado geoespacial, né? Então, com o advento do computador, eu passo a fazer o meu mapa dentro do computador. Quando começa a ter banco de dados mais bem organizados, mais robustos, eu passo a levar também esse meu dado geoespacial para dentro desses bancos. E a internet? Também. Então, hoje, né, você não manda carta, você manda e-mail, você não vai no banco pagar, você faz isso pelos aplicativos, você compra coisas pela internet. Então, todo esse processo do surgimento da internet, da conectividade que a gente passa, que a gente tem agora, ela também é absorvida. Só que existe uma outra questão que a gente precisa ter para garantir esse pleno uso, né? Então, quando alguém transfere um dinheiro de um banco para o outro, né, via internet, o banco que está recebendo tem que entender da onde está vindo para onde vai. Então, quando você acessa teu site lá no teu banco e transfere um determinado dinheiro, o comando que esse banco faz para esse banco tem que ser padronizado, senão cada um faz de um jeito, ninguém consegue entender. Quando você compra alguma coisa ou recebe alguma coisa no Mercado Livre, você vende alguma coisa no Mercado Livre, o Mercado Livre tem que fazer essa transferência para a sua conta e ele pode usar um código, né, usar todo um processo de padronização e que o outro banco não entende. Então, há uma necessidade muito forte de ter uma interoperabilidade com o surgimento. Né? Eu tenho que saber, né, o que está saindo e está chegando no outro. Então, o cliente e o servidor, né, nessa estruturação de cliente-servidor, quando o cliente faz uma solicitação ao servidor de internet, ele tem que entender o que está sendo solicitado e aquele servidor tem que devolver de uma forma que o cliente possa entender também. Né? Como isso fica nos mapas? A gente já viu que isso existe hoje em dia. Né? Quando você usa Google Maps, Uber, WhatsApp com posicionamento online, quando você corre e tem registros da sua corrida, o Waze, você já usa esses mapas com conexão à internet. Certo? E aí é o surgimento das infraestruturas de dados espaciais. A gente vai ver mais lá para o final do curso como elas funcionam, mas a ideia é o quê? Conseguir transmitir dados geoespaciais através dos protocolos da web, através dos serviços web. Então, quando você abre um Google Maps, abre um Bing, aquilo que a gente abriu na outra aula, né, que abriu um servidor da Google com uma imagem, ou do Bing, ou de um outro qualquer, que não estava na minha máquina, aquilo era uma conexão à internet, e o QGIS consegue entender do Google, do Bing, do OpenStreetMap, de outros. Por quê? Porque usam padrões para que você possa entender, está normatizado, está padronizado. Então, um cliente, um usuário, né? Vamos chamar de cliente aqui, ele manda um comando pela internet, aquilo vai lá naquele serviço de dados e devolve para ele. Essa é a ideia, isso é que a gente tem. E existem padrões para isso. Né? Então, existe o consórcio de dados geoespaciais, de dados abertos espaciais, que gera padrões de uso. Então, você tem padrões de o WMS, que é Web Map Services, são serviços de mapa para você visualizar. A gente vai conectar esses serviços mais à frente, a gente vai ver como é que isso funciona. De feição, você tem um conjunto de serviços disponíveis e você consome eles utilizando a internet. Tá? Então, é mais ou menos dessa forma. Você manda um comando, e aí que está o exemplo, comando. Esse comando, você fala, mas aí eu preciso saber escrever isso? Não, não é que você precisa saber escrever isso. Quando você abre lá teu aplicativo e está lá, né, rodovia, e tem um botãozinho, você clica naquele botãozinho de rodovia, aquele aplicativo gera esse comando que vai lá pela internet no local que tem esse dado entende esse comando e te devolve, né, um mapa. Devolve, perdão, o que você está pedindo. Tá? Aqui um outro exemplo que foi do IBGE, aqui da Agência Nacional de Águas, né, esses padrões que a gente vai ver mais à frente. Então, como é que a gente fica? A gente está exatamente hoje nesse momento. Tá? É o momento dos web maps, dos mapas via web, onde a gente está hoje. O que muda nesse processo de organização?
nada em relação ao banco de dados. Todos esses três são iguais. Eu tenho como representação dentro dos meus elementos ponto, linha, polígono e complexo. Tá? A gente vai ver na aula prática, quando a gente for ver, que na estruturação, quando você abrir os shapes lá, se vocês olharem, você vai ver que tem lá um final um P, um L, um A, que é de ponto, linha e área. E aí eu usou área para não confundir aqui os dois P's. Né? Os shapes não geram complexo, aquele formato de arquivo não gera. O que vai poder gerar complexo são os bancos de dados geoespacial, como o PostGIS, que a gente vai ver também. Tá? Continuo tendo os atributos, eu continuo tendo o topônimo como atributo, eu tenho a organização deles em classes e camadas. E o acesso? O acesso passa a ser via serviço, não mais via arquivo. Eu não preciso ir lá fazer o download. Tudo que a gente está fazendo agora, a gente está um passo atrás. A gente, no final do curso, a gente vai fazer essas conexões via serviços web. Né? Então, eu não vou precisar fazer o download do arquivo e trabalhar na minha máquina. O que eu vou fazer? Eu vou me conectar à internet para poder acessar esse dado. Tá? De certa forma, a gente fez quando a gente conectou aqueles serviços no QGIS. Né? Então, eu não tenho aqueles mapas não estavam ali no meu computador, aquelas imagens de satélite lá do Bing ou do Google Maps. Se eu não tivesse internet, eu não tinha conseguido fazer. Então, eu preciso me conectar a esses serviços de internet. Então, eu tenho com meus dispositivos, eu tenho os dados localizados nos diferentes servidores espalhados. Então, vou lá no IBGE, vou pedir unidade de federação, vou pedir Rio. Na CPRM, que é o Serviço Geológico, vou pedir Geologia. Na ANA, vou pedir as estações meteorológicas. Em São Paulo, na Infraestrutura de Dados Ambientais de São Paulo, as unidades de conservação estadual. E quando eu faço todas essas solicitações usando a internet, ele vai me devolver um mapa com tudo isso junto. Tenho esse dado na minha máquina? Não. Esse dado está onde? Distribuído nas instituições e eu me conecto a essas instituições usando a internet. Então, é esse momento que a gente está hoje de popularização de uso desses serviços de mapa. Muitas vezes a gente usa, né, sem nem muito saber. O Waze é um serviço web de mapa. Ele está acessando aqueles mapas, toda aquela base de dados através da internet. Você não tem aqueles mapas no seu computador. Né? Quando você acessa o Google Maps, você não tem aqueles mapas no teu smartphone. Você tem aquilo através de uma conexão à internet. Se você não tiver conexão à internet, você não consegue fazer. Né? Então, essa é a ideia de hoje que a gente tem nesses serviços, que a gente está nesses serviços de mapa. Ok? Perguntas e dúvidas? Não? Tranquilo? Eu vou parar de gravar aqui.